Muito obrigada, caro presidente Paulo Bauer. Queria agradecer e cumprimentar os expositores, o secretário César Calegari, ao diretor do IBMEC, o meu amigo Fernando Schiller, e a doutora Priscila Cruz, do Movimento Todos pela Educação, diretor executivo. Agradecer a presença dos senadores e das senadoras aqui nessa audiência pública, que tem o objetivo exatamente de trazer isso ao nosso conhecimento, essa realidade dramática, para que possamos, no plano legislativo, tomar algumas iniciativas, quando, inclusive, o Plano Nacional de Educação estivermos avaliando. Eu começo pelo secretário Calegari, porque eu gostaria de compartilhar com o seu otimismo, secretário, de vencermos esse gargalo dramático na educação brasileira, no tempo que o senhor disse que o Brasil pode fazer isso num tempo recorde. Tá? Porque nós temos hoje, como foi dado pelo movimento Todos pela Educação, de 4 a 17 anos, 13,4 milhões de crianças fora da escola. Esse é um número assustador, no meu entendimento, para efeito comparativo à população do Uruguai. O senhor falou nesse otimismo, e eu queria compartilhar com o senhor. E queria que o senhor me desse detalhes um pouco sobre o que é este pacto que o senhor está sendo preparado, quais são as bases deste pacto. Mas queria lembrar ao senhor também como é que esse pacto vai ser compartilhado com os dois entes federativos, que são os estados e os municípios, um responsável pelo ensino fundamental e outro pelo ensino médio. E quando foi citado aqui pelo doutor Fernando, que quando falta um livro, uma escola privada manda comprar, está imediatamente à disposição do professor ou dos alunos, e na escola pública depende de uma licitação, aquele procedimento burocrático sempre demoroso. Mas nesse processo, quando o senhor diz que isso é uma competência de gestão do município ou do estado, dependendo do nível do ensino, eu lembro que também quando o MEC determina, por exemplo, piso nacional para professor de R$ 1.451, os municípios que estão, diríamos, financeiramente com a corda no pescoço, as prefeituras municipais, não têm condições de fazer o atendimento deste pagamento. Não só municípios, estados. Nós fomos, um grupo de senadores, ao Procurador-Geral da República para que seja aplicada a lei, o reconhecimento da constitucionalidade dessa decisão pelo Supremo Tribunal Federal. E o procurador nos disse, há poucos meses, os representantes dos municípios e dos estados estiveram aqui pedindo que isso seja revisto. Essa obrigação não crie um impasse institucional que obrigue uma intervenção federal nos municípios ou nos estados que não cumprem o piso salarial dos professores. Absolutamente justo. Mas como professor, como secretário César Calegari, compatibilizar essa circunstância, considerando uma diferença tão grande entre a prima rica da federação e os primos pobres, que são os estados e municípios, na implementação de uma questão básica, que é o piso dos professores. O senhor falou também de cobertura de investimentos na questão da creche, da pré-escola, e até mencionou aí o projeto carinhoso da presidente Dilma. Parece que o grande problema não são boas ideias. Essas existem muitas. O problema exatamente reside na implementação, porque anteriormente a própria presidente cobrava muito porque não haviam sido construídas creches suficientes para atender a demanda do país. E, finalmente, o senhor disse que não existem razões, é preciso acreditar que a escola pública pode. Então, quais as razões que o senhor tem para dizer que o que está acontecendo com a escola pública? O que está acontecendo? Que razões são essas para confiar que ela vai ser uma escola de qualidade? E, por fim, nós estamos vivendo ali, vemos pelo dado trazido pela doutora Priscila, aquele gráfico que é um gráfico que a gente já discutiu aqui, senadora Lides também, senador Cristóvão, que é o índice de investimento per capita no ensino no Brasil, considerado com os países da OCDE. E o que a gente percebe aí é uma pirâmide invertida. Quer dizer, o ensino que deveria estar em cima está como financiamento embaixo, pelo volume de investimentos, que é o ensino superior. E o ensino fundamental
e o ensino médio estão com níveis extremamente baixos comparativamente, per capita, comparativamente aos países da OCDE. Então, essas são as perguntas que eu tenho para o senhor em relação à questão. A professora, a doutora Priscila, eu vou no último dado o que podemos aprender com os outros países. Nós, nessa semana, estivemos na semana passada, com a assessoria do nosso Júlio Linhares, vendo e já vivemos aqui o que a Finlândia fez. E aí é uma coisa realmente surpreendente. Professor na Finlândia é um ser sagrado, vamos ser sagrado, para resumir, mais do que um médico, mais de qualquer categoria. Então, ele é valorizado na sociedade, é uma questão cultural de valorização do professor. Nós, parece que, lamentavelmente, não temos, começando por essa base. Mas eu vou lhe perguntar, basicamente, a senhora falou que o que podemos aprender. Então, um projeto claro. Temos o projeto? Vontade política. Coragem. Temos vontade política? São as perguntas sobre as suas próprias argumentações. A excelência na implementação. Nós temos essa capacidade de gestão e o ambiente cultural favorável. Há clima para essa questão. Para o professor, ali na questão dos desempenhos, como Vossa Excelência fala muito bem, essa questão da repartição, o modelo de gestão, né? Modelo de repartição pública, a forma de gestão propriamente dita no setor público, que requer uma série de procedimentos burocráticos que acaba afetando negativamente sobre a necessidade da questão. Queria saber do senhor qual é os motivos que no Brasil há uma, digamos, resistência grande à meritocracia, que é um elemento na Finlândia extremamente importante. Essa questão da autonomia, quais são as vantagens de uma autonomia em qualquer nível? E eu queria também dizer para o senhor que concordo com essa questão dessa crítica feita de não prever no Plano Nacional de Educação a questão das redes comunitárias. Eu sou de um estado, o seu estado, o Rio Grande do Sul, que tem as instituições, o Paraná também, porque o senador Roberto Requião, presidente dessa comissão, já fez referência a isso, também possui entidade, Santa Catarina, que é do senador Paulo Bauer, possuem essas instituições comunitárias, que elas foram criadas quando o Estado ainda não havia chegado ali, e elas se mobilizaram pela sociedade, são filantrópicas, elas trabalham exatamente não com o objetivo de uma escola mercantilista, eu diria, no sentido de apenas buscar um lucro, mas elas estão na comunidade trabalhando com empenho e apoio. Então, eu também penso que seria importante essas escolas comunitárias terem digamos, uma cobertura ou uma atenção, pelo menos, menos discriminatória por parte do governo. São as minhas questões e agradeço muito a todos. Muito bem. Nós vamos ouvir agora os convidados e eu pediria que a assessoria providenciasse, porque cada um terá 3 minutos mais um de excesso, se for preciso. Então, serão concedidos 4 minutos e a presidência não vai conceder aumento do tempo. Então, com a palavra, primeiro... com a palavra, o secretário César Calegari para se manifestar a respeito das observações da senadora Ana Amélia, por até 4 minutos. Obrigado pelos questionamentos e perdão por responder telegraficamente em relação aos 3,8 milhões de crianças e jovens fora na escola. É o grande esforço que temos que fazer. Há medidas que estão sendo tomadas, que eu já rapidamente tratei, mas algumas delas não tive o prazer de dizer e vou dizer agora. O Ministério da Educação tem apoiado de uma maneira vigorosa a ampliação da jornada escolar através de um programa chamado Mais Educação. É um programa que já este ano atinge as metas que foram programadas para o período do governo da presidenta Dilma. Nós devemos atingir esse ano 30 mil escolas vinculadas ao Mais Educação, escolas de ensino fundamental, principalmente anos finais, que com projetos inovadores, inclusive vários projetos de apoio pedagógico complementar, ou aquilo que se chama de reforço, para que o estudante do ensino médio já não comece a sair do ensino médio antes mesmo de chegar. Então, há medidas importantes que estão sendo tomadas, volto a dizer, não só isoladamente pelo Ministério, mas sempre em parceria
com os governos estaduais e governos estaduais. Apoiamos as inovações, né, no ensino médio e, como já todos nós sabemos, um programa de enorme porte relacionado à ampliação de oportunidades educacionais e indução de abertura de novas oportunidades, que é o Brasil Carinhoso e o Pró-Infância, que são programas vertebrantes dentro da estrutura do Ministério da Educação e do Governo Federal. Primeiro, o segundo ponto que eu gostaria de dizer que, em relação ao Pacto Nacional pela Alfabetização das Crianças na Idade Certa, como eu estava dizendo, um programa que ele é composto de 3 bases fundamentais. Primeiro, formação continuada presencial dos professores alfabetizadores do Brasil. Que professores são esses? De municípios e de estados. Com base em quem? Com base em algo que o Brasil pôde conquistar, inclusive com adequados investimentos na área universitária, né, que é uma rede de instituições federais e estaduais de formação, que são as instituições parceiras do Ministério da Educação. É extraordinário o que nós temos hoje de cabedal no Brasil. Mais de 60 mil professores estão hoje em atividades de formação continuada, em programas, só nos programas que são desenvolvidos pelo Ministério da Educação. E aproveitando tudo aquilo que já foi plantado e realizado do proletramento, com isso nós vamos estabelecer essa rede nos estados e nos municípios, sem que haja deslocamento de professor, sem que haja a saída do professor da sala de aula, para fazer a sua formação continuada com sistemas de avaliação diagnóstica permanente, com base no Programa Nacional do Livro Didático e com um sistema articulado de avaliação de resultados. Tudo isso de uma maneira organizada, com um sistema de gerenciamento e controle do qual participam os governos estaduais, governos municipais e, evidentemente, o próprio Ministério da Educação. Sobre o piso salarial nacional, o próprio ministro Mercadante, aqui mesmo nessa casa, teve a oportunidade de dizer, primeiro, o piso salarial, em que pesem as dificuldades que estão sendo enfrentadas, no meu modo de entender, no nosso modo de entender, momentâneas, elas poderão ser superadas, mas ainda estamos falando num piso de cerca de 2 salários mínimos. Nós não atrairemos os melhores entre os melhores, a exemplo da Finlândia, se nós não dissermos exatamente para essa juventude que salário e carreira significa uma opção válida para a juventude brasileira e que os melhores entre os melhores se candidatem, senadora Lídice, em relação a militarem profissionalmente na área da educação. O ministro Mercadante já disse que o Ministério da Educação, ainda não é uma decisão de governo, propugna para que uma parte significativa dos recursos provenientes do pré-sal sejam objetivamente destinados para o financiamento desse esforço a maior, inclusive o esforço a maior para garantir melhores salários e uma melhor condição de trabalho para professores e educadores no Brasil. Termino dizendo que o Ministério da Educação tem hoje um sistema muito bom, eu acho que aqui pode ser uma coisa de cachimbo que entorta, mas muito bom de acompanhamento e controle dos investimentos que, sob sua responsabilidade, estão sendo feitos por municípios e estados. Aquilo que a senhora chama que boas ideias precisam ser finalizadas e concretizadas. Então, nós temos acompanhado par e passo cada uma das etapas, por exemplo, de construção dessas novas creches, 6 mil novas creches, e dialogamos permanentemente com os prefeitos municipais e secretários municipais de educação, quando acende o sinal amarelo de que alguma coisa está atrasada. É o início de um programa, ele vai deslanchar com grande velocidade, porque não faltam recursos necessários a essa implementação. Razões para o nosso otimismo, né, já que a senhora se incorpora nisso, há muitos, em muitas escolas brasileiras. Se nós tivermos o cuidado de verificar que a educação brasileira não é só tragédia, ela também é resultados de boa qualidade para populações pobres, para populações em situações de vulnerabilidade, e feito por professores e professoras que trabalham nas escolas públicas brasileiras, nós vamos descobrir a chave da explicação de que por que o Estado do Paraná e Santa Catarina praticamente realizaram quase todo o esforço de alfabetizar todas as crianças na idade certa. Eles fizeram isso. Os 4 ou 5% que estão faltando são crianças que têm outras condições mais difíceis, que não sociais e educacionais, para implementar. Então, a demonstração está aí, né? A chave está aí. Não quer dizer, aqui termino dizendo, que nós não temos em todo lugar do Brasil esforço a realizar, mesmo no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, em todos os lugares.
mostrado até pelos dados da Prova Brasil, que mostram que a proficiência daquilo que é esperado das crianças no ensino fundamental ainda está muito aquém. E no que se refere à questão da educação superior e educação básica, que é um grande debate em termos de investimentos, se estamos chegando próximo àquilo do que é o adequado na educação superior, e as universidades brasileiras, principalmente as públicas, têm dado mostra de que elas são um verdadeiro esteio para o desenvolvimento científico, tecnológico e econômico do país, e são mesmo, é aquilo que de melhor o Brasil produziu por investimentos corretos. No caso da educação básica, é nisso que nós devemos chegar. Por isso, o grande esforço que temos que realizar no sentido de constituir que, além do sistema de financiamento, nós devemos ter a visão clara do custo aluno e dos insumos necessários para que a educação básica se realize. Nós chamamos de custo aluno qualidade inicial. Isso é uma coisa importante, porque não adianta só investir, mas é investir bem, investir na coisa certa e com os insumos fundamentais. Por isso, eu acho que essa desigualdade deve se traduzir na elevação dos investimentos da educação básica e sobre o aluno que estuda na educação básica. Muito obrigado pela paciência e tolerância.